preço do conforto. Por isso sua vida não avança. A maioria das pessoas sonha com uma vida melhor, mais liberdade, mais sucesso, mais realização. Falam sobre objetivos, escrevem planos, criam listas de metas, mas na prática, quando chega a hora de agir, escolhem o caminho mais fácil. E esse caminho quase sempre é o da zona de conforto. O que muitos não percebem é que esse conforto tem um preço, e não é barato. É um preço silencioso, invisível, que vai sendo cobrado todos os dias até que, quando se dão conta, já perderam anos da própria vida sem sair do lugar. O conforto é doce no começo, mas amargo no fim. Ele se apresenta como aconchego, mas é uma armadilha. Parece descanso, mas é prisão. O ser humano é naturalmente atraído pelo conforto. Desde a nossa origem, buscamos evitar dor e esforço, economizar energia, preservar-nos dos riscos. Esse instinto foi útil na sobrevivência, mas hoje se transformou em uma barreira para o crescimento. É por isso que preferimos a cama macia ao treino cansativo, a distração da TV ou do celular ao estudo, a comida pronta em vez do preparo saudável. Cada uma dessas escolhas parece pequena, mas repetidas ao longo dos anos, moldam destinos. O corpo sedentário adoece. A mente que nunca é desafiada enfraquece. A vida que nunca enfrenta riscos se torna vazia. O conforto é como um anestésico. Alivia no momento, mas não cura a causa. E o mundo moderno reforça essa mentalidade. Somos bombardeados com frases de efeito. Você merece descansar. Aproveite a vida agora. Não se cobre tanto. Claro que descanso é essencial. Mas o que se vende não é descanso, é fuga. Fuga da responsabilidade, do esforço, da disciplina. Criamos uma cultura onde o prazer imediato é prioridade, e a consequência disso é uma geração que confunde conforto com felicidade. O que chamam de bem-estar é, na verdade, uma anestesia que esconde a dor de não evoluir. O preço do conforto se manifesta de muitas formas. Ele aparece na frustração de quem sonha, mas nunca realiza. Na ansiedade de quem sabe que poderia ser mais, mas se acomoda. No arrependimento de quem olha para trás e percebe o quanto desperdiçou. É uma cobrança silenciosa que se acumula como juros, até que um dia, o boleto chega em forma de estagnação, perda de oportunidades e uma vida aquém do potencial. Pense em quantas vezes você escolheu o caminho mais fácil. Adiou uma tarefa porque estava cansado. Desistiu de um projeto porque exigia esforço. Se entregou ao prazer imediato em vez de construir algo duradouro. No momento, parecia inofensivo, mas a soma dessas escolhas cria um padrão, e padrões definem destinos. Não é uma decisão isolada que muda sua vida, mas a repetição de pequenas decisões que, somadas, criam sua identidade. Quando suas escolhas priorizam o conforto, o resultado inevitável é a estagnação. E há um efeito ainda mais profundo. O conforto destrói a coragem. Quanto mais você se acostuma a viver sem desafios, mais medo sente quando eles aparecem. O que antes era só preguiça vira pavor. Você começa a evitar qualquer situação que traga risco, vergonha, exposição. O conforto alimenta a covardia e mata a ousadia. O que poderia ser visto como oportunidade passa a ser tratado como ameaça. E o pior, você acredita que isso é prudência quando na verdade é medo disfarçado. Outro efeito devastador é que o conforto rouba o propósito. Propósito nasce do esforço, da superação, do desconforto que nos obriga a crescer. Quem vive apenas em busca do caminho mais fácil, nunca descobre o prazer da conquista verdadeira. Pode até experimentar momentos de prazer, mas jamais a plenitude da realização. É como viver dentro de uma bolha. Parece seguro, mas é pequeno demais para abrigar uma vida de grandeza. Esse preço também aparece nos relacionamentos. Construir confiança exige paciência, diálogo, sacrifício. Amar exige abrir mão do egoísmo e se doar. Mas quando se escolhe sempre o caminho mais confortável, os relacionamentos se tornam superficiais. É mais fácil fugir de conversas difíceis do que enfrentá-las. É mais simples desistir do que lutar. No fim, o conforto cobra em forma de solidão.
Na saúde, o impacto é ainda mais cruel. O corpo foi feito para se mover, mas a modernidade criou uma geração sedentária. O que parece descanso vira fadiga crônica. O que parece prazer na alimentação vira doença silenciosa. O conforto é traiçoeiro. Ele dá alívio hoje, mas envia a conta amanhã. E a conta vem em forma de dores, limitações, remédios e anos perdidos de vitalidade. Mas talvez o maior preço do conforto seja o arrependimento, porque chega o dia em que você olha para trás e percebe que poderia ter feito mais, que desperdiçou chances, que trocou grandes conquistas por pequenos prazeres. O arrependimento é o imposto final do conforto, e esse imposto é impagável, porque o tempo não volta. Você pode recuperar dinheiro, pode reconstruir relacionamentos, mas nunca pode recuperar o tempo desperdiçado na zona de conforto. É por isso que precisamos encarar essa verdade dura. O conforto não é inocente. Ele é a maior armadilha do nosso tempo. Cada vez que você escolhe conforto em vez de crescimento, está assinando um contrato invisível com a estagnação. E quanto mais assina, mais difícil fica sair. O preço é alto, e poucos percebem até ser tarde demais. A pergunta que precisa ecoar é simples. Quanto do seu futuro você está sacrificando para se sentir confortável agora? Essa é a reflexão que separa os que avançam dos que ficam pelo caminho, porque no fim, sua vida será o reflexo direto das escolhas que faz todos os dias. E se suas escolhas continuarem sendo pelo conforto, não espere resultados diferentes. O conforto tem uma característica perigosa. Ele é silencioso. Ele não chega de repente como um desastre ou uma crise que exige ação imediata. Ele se instala devagar, como uma névoa que cobre o caminho sem que você perceba. Um dia você diz, só hoje vou descansar, amanhã eu faço. Não é o momento certo. No início, parece apenas uma pausa inofensiva. Mas com o tempo, essas pausas viram padrão, e o padrão vira prisão. Quando você percebe, já está preso a uma rotina que suga sua energia, mas ao mesmo tempo parece impossível de quebrar. A zona de conforto é traiçoeira porque dá uma falsa sensação de segurança. Você sente que está protegido, que não corre riscos, que tem o controle. Mas na verdade, está preso em um ciclo que te impede de crescer. A vida fora da zona de conforto pode ser desafiadora, mas é lá que estão as oportunidades, as conquistas e o verdadeiro desenvolvimento. Dentro dela, nada floresce. A segurança é ilusória, porque não existe crescimento sem risco. O problema é que a mente humana cria justificativas para permanecer nesse espaço. Ela sussurra frases como, você já fez muito hoje, não precisa se esforçar tanto, ainda dá tempo depois. Essas justificativas são como correntes invisíveis que amarram seus pés. Elas soam racionais, mas são apenas desculpas sofisticadas para continuar na mesma. É como se sua mente fosse uma advogada da estagnação, defendendo o conforto a todo custo. E quanto mais você cede, mais o hábito se fortalece. O cérebro funciona por repetição. Aquilo que você pratica se torna automático. Se você se acostuma a escolher o caminho fácil, sua mente passa a ver o esforço como inimigo. Se acostuma a adiar, sua mente transforma a procrastinação em reflexo. E quando isso acontece, quebrar o padrão exige ainda mais força. Porque você não está lutando apenas contra uma decisão, mas contra uma identidade que foi moldada. O conforto também mata a ambição. Quem vive dentro dele se acostuma a pouco, a sobreviver em vez de viver, a aceitar migalhas em vez de buscar abundância. O perigo é que, com o tempo, você deixa de acreditar que pode mais. As paredes da zona de conforto não são feitas de tijolos, mas de crenças limitantes. Você começa a acreditar que não é capaz, que não tem sorte, que não tem talento. Mas a verdade é que não é falta de capacidade, é falta de coragem para sair do confortável. E aqui está a contradição. Quanto mais você busca conforto, menos confortável sua vida se torna no longo prazo. A cama macia demais traz dores no corpo.
O descanso em excesso gera cansaço ainda maior. A comida ultraprocessada que traz prazer imediato destrói a saúde com o tempo. A fuga de responsabilidades traz peso emocional. Ou seja, o conforto gera desconforto. A escolha fácil hoje cria dificuldades amanhã. Por outro lado, o desconforto escolhido gera liberdade. O treino que dói fortalece o corpo. O estudo que exige foco abre portas. O esforço que parece pesado constrói confiança. O desconforto é investimento. A diferença está em entender que dor sempre existirá, mas você pode escolher qual dor enfrentar: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. O conforto também é perigoso porque é socialmente aceito. Ninguém vai te julgar por ficar horas em frente à TV, por passar dias sem ler, por gastar mais do que ganha, por fugir de desafios. Pelo contrário, muitos vão te apoiar, porque também estão presos no mesmo ciclo. Isso cria um ambiente em que a mediocridade parece normal, e sair dela parece estranho. É por isso que tantas pessoas sentem medo de serem diferentes, de serem disciplinadas, de buscarem algo maior, porque sabem que serão criticadas por expor a indisciplina dos outros. Mas é justamente nesse ponto que você precisa decidir. Vai viver para agradar quem está preso, ou vai ousar sair da prisão do conforto? Porque se não decidir, o destino já está traçado. Quem vive no conforto permanece no mesmo lugar. Enquanto a vida passa, as oportunidades se vão e os sonhos envelhecem junto com você. No fim, a zona de conforto não é confortável. É uma cela disfarçada, e o preço dela é alto. Seus sonhos, seu potencial, sua liberdade. A vida não espera. O tempo que você gasta no conforto é tempo que nunca volta. Cada segundo gasto em estagnação é um pedaço de futuro queimado. A escolha é simples, mas dura. Continuar anestesiado no falso aconchego ou pagar o preço do desconforto para conquistar uma vida de verdade. O conforto tem uma característica cruel. Ele cria uma ilusão de progresso. Você se convence de que está fazendo algo quando, na verdade, está apenas girando em círculos. É como correr em uma esteira. Você se cansa, sente que está em movimento, mas não sai do lugar. Quantas vezes você já terminou um dia cheio de tarefas e, ainda assim, sentiu que nada importante foi feito? Esse é o efeito do conforto. Ele te mantém ocupado com o que é fácil, mas distante do que é essencial. A mente humana adora tarefas confortáveis. Organizar a mesa, revisar a caixa de e-mails, fazer planos detalhados para começar quando tudo estiver perfeito. Todas essas ações dão a sensação de produtividade, mas não exigem esforço real. Elas não desafiam, não expandem, não transformam. O problema é que a vida só muda quando você encara o desconforto. O crescimento acontece fora do trivial, mas, preso ao conforto, você vive uma rotina que ocupa, mas não realiza. E o conforto é especialista em criar desculpas convincentes. Ele sempre oferece uma justificativa para que você não enfrente o que realmente importa. Ainda não é a hora. Você não está preparado. As condições não são ideais. Essas frases parecem sensatas, mas são armadilhas. A verdade é que nunca haverá hora perfeita, preparo absoluto ou condições ideais. O momento de agir é sempre agora. Esperar que tudo se alinhe é permanecer eternamente preso na inércia. Outro aspecto perigoso do conforto é que ele se disfarça de autocuidado. Quantas vezes você já ouviu ou disse: preciso descansar, mereço uma pausa, vou me recompensar? Descanso verdadeiro é essencial, mas o que muitos chamam de autocuidado é, na verdade, autossabotagem disfarçada. É a preguiça travestida de necessidade. O conforto sabe usar palavras bonitas para justificar a fuga. E quando você percebe, já está preso em um ciclo de indulgência que mina sua energia e sua disciplina. E o pior é que o conforto cria raízes. Quanto mais tempo você permanece nele, mais difícil se torna sair. É como se a cada dia a areia movediça se tornasse mais densa. No início, basta um esforço para se levantar e mudar. Mas depois de anos acomodado, a força necessária
é muito maior. É por isso que tantos desistem. Não porque não podem mudar, mas porque já se acostumaram demais a viver pequenos. O conforto cria identidade, e a identidade aprisiona. A consequência é devastadora. Pessoas que poderiam ser grandes, que poderiam escrever histórias extraordinárias, acabam vivendo uma vida comum, apagada, sem brilho. Não porque não tenham talento, mas porque escolheram o caminho fácil repetidas vezes. A mediocridade não é resultado de falta de capacidade, mas da preferência pelo conforto. O sucesso, em qualquer área, é construído por aqueles que ousam enfrentar o desconforto e a dor temporária em nome da grandeza permanente. O conforto também é um ladrão de tempo. Cada hora gasta em distrações banais é uma hora a menos para investir em algo que realmente importa. E o tempo é o único recurso que nunca volta. Dinheiro perdido pode ser recuperado, oportunidades desperdiçadas podem voltar de outra forma, mas o tempo desperdiçado é irrecuperável. Viver no conforto é como rasgar as páginas do próprio livro da vida, uma a uma, até que não reste nada para contar. E não se engane, o conforto cobra caro. Ele rouba não apenas seu tempo, mas também sua confiança. A cada vez que você escolhe o fácil em vez do necessário, reforça a ideia de que não pode contar consigo mesmo. Isso mina sua autoestima, destrói sua autoconfiança e cria uma sensação constante de incapacidade. Poucos percebem, mas grande parte da ansiedade moderna nasce dessa contradição. Você sabe o que deveria fazer, mas escolhe não fazer. Essa distância entre o que se sabe e o que se faz é o terreno fértil da frustração. Por outro lado, cada ato de coragem contra o conforto gera poder. Cada vez que você escolhe o treino em vez da cama, o estudo em vez da distração, a disciplina em vez da desculpa, você se fortalece. Essas pequenas vitórias internas são invisíveis aos outros, mas poderosas para você. Elas acumulam confiança, resiliência e caráter. E com o tempo, transformam sua identidade. Você deixa de ser alguém refém do conforto para se tornar alguém dono do próprio destino. O preço do conforto é alto demais para ser ignorado. Ele pode parecer barato no início. Afinal, descansar, adiar e se entregar ao prazer imediato é fácil. Mas a conta chega, e chega pesada. O desconforto que você evita hoje se transforma em arrependimento amanhã. E arrependimento é a pior dor que existe porque é eterna. Você pode se recuperar de fracassos, mas não pode se recuperar de uma vida não vivida. Por isso, a decisão precisa ser tomada. Continuar pagando o preço alto do conforto ou investir na moeda do desconforto produtivo. Porque no fim, a vida vai te cobrar de qualquer forma. A diferença é que, com disciplina, você paga agora e colhe depois. Com conforto, você desfruta agora e perde depois. A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. O conforto não é apenas uma escolha individual. Ele é também um fenômeno coletivo. Vivemos em uma era em que a sociedade inteira parece organizada para oferecer facilidades. Aplicativos entregam comida sem que você precise sair de casa. Um clique substitui uma conversa. O entretenimento infinito está na palma da mão. Nunca foi tão fácil evitar esforço. E, paradoxalmente, nunca foi tão comum a sensação de vazio, de ansiedade e de falta de propósito. Isso acontece porque quanto mais nos entregamos ao conforto artificial, mais nos afastamos daquilo que nos dá sentido real: o esforço, a superação e a conquista. O problema é que esse conforto moderno é viciante. Cada estímulo rápido gera uma pequena dose de prazer que engana o cérebro e o faz buscar ainda mais. É o ciclo do consumo fácil: um vídeo a mais, um pedido de delivery, mais alguns minutos rolando a tela. O que parece inofensivo se transforma em padrão de comportamento. E quando você percebe, já está condicionado a fugir do desconforto e a buscar prazer imediato a todo custo. Essa armadilha é ainda mais perigosa porque cria uma ilusão de controle. Você sente que está escolhendo, mas na verdade está sendo conduzido. A tecnologia, a publicidade, os algoritmos foram criados para capturar sua atenção,
e mantê-lo no ciclo do conforto. E se você não pratica disciplina, acaba se tornando escravo de impulsos que nem percebe. O preço disso é sua autonomia, sua capacidade de decidir conscientemente. Mas o conforto não rouba apenas tempo, ele rouba potencial. Pense em tudo o que poderia ter aprendido nos momentos em que se perdeu em distrações. Pense na saúde que poderia ter conquistado se tivesse usado as horas de preguiça para cuidar do corpo. Pense nos projetos que poderiam ter sido concluídos se tivesse trocado o prazer imediato pela dedicação. O conforto sequestra sua energia criativa e a redireciona para o nada. É como se você tivesse um tesouro e o trocasse diariamente por moedas sem valor. Outro ponto devastador é que o conforto cria mediocridade coletiva. Quando todos ao redor estão presos no mesmo padrão, a mediocridade se torna normalizada. E nesse ambiente, quem tenta se destacar parece estranho, exagerado ou até radical. Quantas vezes você já foi criticado por querer se esforçar mais, por tentar sair do óbvio, por buscar uma vida diferente? Isso acontece porque sua tentativa de romper com o conforto expõe a conformidade dos outros. É mais fácil ridicularizar do que encarar o próprio espelho. Mas é justamente essa diferença que cria os verdadeiros líderes. Líderes são aqueles que têm coragem de sair do padrão, mesmo quando todos preferem ficar. São os que escolhem o desconforto da disciplina em vez da anestesia do conforto. E é por isso que poucos alcançam grandeza. Porque a grandeza não nasce onde é fácil, nasce onde é exigente. O conforto também destrói a criatividade. A mente precisa de desafios, de momentos de tédio produtivo, de esforço mental para gerar ideias novas. Mas quando você está sempre entregue a estímulos fáceis, a mente perde a capacidade de criar. Você se torna apenas consumidor, não criador. A disciplina, ao contrário, gera espaço para a originalidade. Quando você enfrenta o esforço de escrever, estudar, treinar ou construir, cria algo novo. O conforto apenas recicla o velho. Outro efeito invisível do conforto é a perda da resiliência. Quem vive sempre protegido das dificuldades não sabe lidar com frustrações. Basta um obstáculo maior para que desista. O desconforto, por mais doloroso que seja, fortalece. É como um músculo que só cresce quando é exigido, mas o conforto atrofiou a força emocional de muitos. Vivemos em uma era em que pessoas se sentem derrotadas por pequenos contratempos porque nunca aprenderam a suportar desconfortos maiores. É preciso entender que o conforto não é gratuito. Ele cobra o preço da sua força, da sua independência, da sua grandeza. É como uma moeda invertida. Quanto mais você desfruta agora, menos terá no futuro. A disciplina, por outro lado, parece custar caro no início, mas multiplica seus ganhos ao longo do tempo. É o clássico dilema: pagar barato hoje e perder caro amanhã, ou investir caro hoje e colher abundância depois. No fim, a zona de conforto não é apenas um lugar físico ou emocional. Ela é um estado mental. É a crença de que está tudo bem em não se desafiar, de que já é suficiente viver no mínimo, de que buscar mais é exagero. Mas essa crença é um veneno lento, porque mata sua ambição, seu potencial e sua capacidade de sonhar grande. O verdadeiro preço do conforto não é apenas o que você perde, mas o que você nunca chega a ser. E a pergunta que ecoa é: até quando você vai aceitar trocar grandeza por anestesia? Até quando vai preferir a ilusão do fácil ao poder transformador do difícil? O mundo não vai esperar sua decisão. O tempo está correndo, e cada minuto que você passa acomodado é um minuto roubado da vida que você poderia estar construindo. O conforto é sedutor porque fala a língua da facilidade. Ele sussurra ao seu ouvido: você já fez o suficiente. Não precisa se esforçar mais. Ele te convence de que amanhã será um dia melhor para começar, que hoje você merece relaxar, que o esforço pode esperar. E com essas pequenas frases, ele rouba anos inteiros de sua vida. O que parece apenas um momento de descanso mal direcionado se transforma em meses, depois anos de inércia. O preço disso não se revela no agora,
mas naquilo que você deixa de construir ao longo do tempo. A grande armadilha é que o conforto não parece inimigo. Pelo contrário, ele se apresenta como aliado. Afinal, quem pode criticar a ideia de descansar, de se cuidar, de aproveitar a vida? O problema é que o conforto, quando se torna prioridade absoluta, passa a ocupar o lugar do crescimento. Ele deixa de ser pausa estratégica e se transforma em estilo de vida. E um estilo de vida baseado em conforto constante só pode levar a uma direção: estagnação. É preciso entender que existe uma diferença entre descanso e fuga. Descanso é quando você pausa para recuperar energia e voltar mais forte. Fuga é quando você usa o descanso como desculpa para não encarar o que precisa ser feito. O descanso verdadeiro fortalece, a fuga enfraquece. E a maioria das pessoas, sem perceber, tem vivido em fuga, chamando isso de autocuidado ou equilíbrio. Mas não existe equilíbrio quando tudo o que você faz é se proteger do esforço. Outro efeito devastador do conforto é que ele anestesia a dor da falta de progresso. Você sabe lá no fundo que não está evoluindo. Sente a frustração, a inquietação, a sensação de que poderia ser mais. Mas o conforto oferece distrações que abafam essa dor. Mais uma série, mais um lanche, mais um rolê. Essas distrações aliviam momentaneamente, mas ao acabar, a frustração volta ainda mais forte. É um ciclo vicioso. Você foge da dor com conforto, mas o próprio conforto alimenta a dor que tenta esconder. O conforto também rouba sua clareza. Quando você está preso nele, perde a capacidade de sonhar grande. Seus objetivos se tornam cada vez menores, suas metas cada vez mais tímidas. Você deixa de pensar no extraordinário e passa a se contentar com o mínimo. O problema não é apenas não alcançar seus sonhos, mas parar de sonhar. O conforto mata não apenas sua ação, mas também sua visão. Ele reduz sua vida a sobreviver, não a viver. E aqui está uma verdade dura: ninguém avança sem desconforto. O desconforto é o solo onde nascem todas as conquistas. É no desconforto do treino que o corpo se fortalece. É no desconforto do estudo que a mente se expande. É no desconforto de enfrentar conversas difíceis que os relacionamentos amadurecem. O desconforto não é inimigo, é aliado. Fugir dele é como recusar o preço da vitória. O mais curioso é que o conforto não apenas impede o crescimento, mas também cria dor no longo prazo. O corpo que nunca é desafiado adoece. A mente que nunca é estimulada se torna preguiçosa. A pessoa que sempre escolhe o fácil acumula arrependimentos. Ou seja, não há como escapar da dor. Você apenas escolhe quando vai senti-la. A dor da disciplina dói agora e liberta depois. A dor do conforto alivia agora e aprisiona depois. O conforto ainda cria um padrão de identidade. Quando você se acostuma a sempre escolher o mais fácil, começa a se enxergar como alguém incapaz de coisas grandes. Essa autoimagem limita todas as suas escolhas futuras. Você passa a acreditar que não é do tipo que consegue, que não nasceu para mais, que não vale a pena tentar. Mas essa crença não nasceu de uma incapacidade real. Nasceu da repetição de escolhas pequenas, sempre voltadas ao conforto. E isso explica por que tantas pessoas desistem rápido quando tentam mudar. Não é que sejam fracas, mas já construíram uma identidade baseada em conforto. E mudar essa identidade exige esforço consistente. É preciso quebrar o padrão, escolher desconforto mesmo quando tudo em você pede para voltar atrás. A cada vez que você enfrenta o desconforto, começa a reconstruir sua identidade. De alguém que foge para alguém que avança. O preço do conforto, portanto, não está apenas no tempo perdido, mas no ser humano que você deixa de se tornar. Cada escolha de conforto rouba uma versão melhor de você mesmo. A cada vez que cede à preguiça, um pedaço da sua coragem morre. A cada vez que adia, um pedaço da sua confiança se desfaz. No final, o que resta não é apenas uma vida comum, mas uma pessoa que nunca conheceu sua verdadeira força. Por isso, é preciso parar de romantizar o conforto.
Ele pode ter sua função em momentos estratégicos, mas jamais pode se tornar guia da sua vida. O conforto como estilo de vida é veneno lento, uma anestesia que adormece seus sonhos até que eles morram em silêncio. A pergunta que precisa ser feita é simples: você está vivendo para se sentir bem agora ou para construir uma vida que realmente valha a pena? Porque não dá para ter os dois. O conforto é traiçoeiro porque faz você acreditar que está vivendo bem. Ele oferece uma espécie de anestesia que mascara a realidade. Enquanto você está deitado, acomodado, distraído com prazeres fáceis, a vida continua correndo lá fora. O tempo não para. As oportunidades não esperam. E as pessoas que escolheram o desconforto da disciplina avançam. O conforto cria uma ilusão de que está tudo sob controle, quando na verdade você está ficando cada vez mais para trás. Essa ilusão é perigosa porque acalma sua consciência. Você se convence de que não está perdendo nada, de que amanhã será igual a hoje, de que sempre haverá tempo para mudar. Mas essa é a mentira que o conforto conta. O amanhã nunca será igual ao hoje, porque cada dia que passa é um pedaço da sua vida que não volta mais. O relógio não é neutro. Ele é seu maior aliado ou seu maior inimigo, dependendo de como você usa seus dias. Um dos maiores preços do conforto é a perda da urgência. Quem vive nele acredita que tem todo o tempo do mundo. Mas o tempo é o recurso mais escasso que existe. O dinheiro pode ser recuperado, a saúde pode ser reconstruída até certo ponto, mas o tempo desperdiçado nunca volta. E quando você olha para trás e percebe que os anos passaram sem que nada significativo tenha sido construído, o peso do arrependimento é esmagador. Outro efeito do conforto é a diminuição da resiliência. Quando você evita desafios, evita também a chance de se fortalecer. Assim como o corpo precisa do esforço físico para criar músculos, a mente precisa de desconforto para criar resistência. Mas, se você vive sempre no caminho mais fácil, qualquer obstáculo parece insuperável. O que poderia ser apenas uma pedra no caminho se transforma em uma muralha. O conforto cria fragilidade, e essa fragilidade se espalha para todas as áreas da vida. No trabalho, você se acostuma a entregar o mínimo. Nos relacionamentos, evita conversas difíceis. Na saúde, foge do esforço do treino. E, pouco a pouco, sua vida se torna uma coleção de atalhos. Mas o que você não percebe é que os atalhos de hoje são os labirintos de amanhã. Cada vez que você escolhe escapar do esforço, cria mais problemas futuros para resolver. O conforto também tem um impacto profundo na autoestima. A cada vez que você cede ao fácil, reforça a ideia de que não pode contar consigo mesmo. Isso gera uma sensação constante de incapacidade. Você até sonha, mas lá no fundo não acredita que será capaz de realizar. E quando não acredita, não tenta. Quando não tenta, não constrói. É um ciclo que corrói sua confiança e sua visão de futuro. Por outro lado, a disciplina, que parece desconfortável no início, gera exatamente o oposto. Cada pequena vitória contra o conforto constrói autoconfiança. Cada vez que você se levanta cedo, treina, estuda, cumpre o que prometeu, envia uma mensagem silenciosa a si mesmo: eu sou capaz. Essas mensagens acumuladas constroem uma identidade forte, uma imagem interna de alguém confiável e consistente. Essa é a base da verdadeira autoestima. Outro preço oculto do conforto é o impacto no propósito. Quando você vive apenas para se sentir bem no agora, perde a clareza do porquê vive. O propósito nasce do desconforto, da superação, do esforço em direção a algo maior. Quem foge do desconforto vive sem propósito. É como um barco à deriva, pode até flutuar, mas nunca chega a lugar nenhum. O conforto não apenas rouba sua energia, ele rouba sua direção. E o mais curioso é que o conforto também rouba seus sonhos sem que você perceba. No início, você tem metas grandes, visões ousadas, projetos inspiradores. Mas conforme os anos passam e o conforto se instala,
Você começa a diminuir suas expectativas. Diz para si mesmo: não preciso de tanto, isso é exagero, vou me contentar com menos. Aos poucos você não apenas deixa de lutar pelos seus sonhos, mas deixa até de sonhar. E quando alguém para de sonhar, já começou a morrer por dentro. No fim, o conforto não é apenas preguiça, é autossabotagem. Ele é o mecanismo que sua mente usa para evitar a dor do esforço, mas que, em troca, te condena à dor do arrependimento. A vida é uma troca constante de dores. A dor do agora ou a dor do depois. A diferença é que a dor do agora fortalece e a dor do depois destrói. E a escolha está sempre em suas mãos. O conforto tem outro efeito silencioso. Ele diminui sua capacidade de sonhar grande. Quando você vive sempre no fácil, acostuma-se com pouco. Passa a acreditar que uma vida simples, sem riscos e sem grandes realizações, é o suficiente. Mas no fundo, você sabe que não é. Existe dentro de cada pessoa um desejo de expansão, de crescimento, de superação. O problema é que esse desejo vai sendo sufocado pouco a pouco pelo hábito de escolher o caminho mais cômodo. E quando esse desejo é sufocado, nasce a frustração. É aquela sensação de vazio que muitas vezes você não sabe explicar. Você tem o que precisa para sobreviver, mas sente que falta algo. Essa falta é o eco dos sonhos que você deixou para trás. É o chamado da sua própria alma, lembrando que você nasceu para mais. Mas, se você insiste em escolher o conforto, essa voz vai ficando cada vez mais baixa, até ser substituída por conformismo. O conformismo é filho direto do conforto. Ele diz: está bom assim, não precisa de mais. E quando você acredita nisso, deixa de buscar evolução. O perigo é que o conformismo não apenas interrompe sua jornada, mas também contamina sua visão. Você passa a olhar para os outros que conquistam mais e inventa justificativas para não se sentir inferior. Diz que tiveram sorte, que nasceram em outro contexto, que não tiveram as mesmas dificuldades. Essas desculpas aliviam seu ego, mas enterram sua ambição. Outro efeito devastador do conforto é a perda de disciplina. A disciplina é como um músculo que precisa ser exercitado todos os dias. Mas quando você cede constantemente ao fácil, esse músculo enfraquece. No início você até tenta manter um padrão, mas aos poucos a indisciplina se instala. Uma tarefa adiada vira duas, depois vira hábito. E quando a disciplina se perde, a vida entra em desordem. Sem disciplina não existe construção duradoura. O conforto também rouba sua energia vital. Parece contraditório, mas quanto mais você escolhe o caminho fácil, mais cansado se sente. Isso acontece porque a energia não vem do descanso passivo, mas do movimento. É o corpo em ação que se fortalece. É a mente em desafio que se expande. É a alma em propósito que se energiza. O conforto prolongado gera apatia, e a apatia é como um peso invisível que suga sua vontade de viver. Um dos sinais de que você está preso ao conforto é a rotina sem propósito. Você acorda, cumpre tarefas básicas, se distrai, dorme e repete no dia seguinte. Dias iguais, semanas iguais, anos iguais. Essa repetição cria a sensação de que a vida está passando, sem que nada realmente aconteça. É como se você estivesse apenas existindo, não vivendo. O desconforto, por mais difícil que seja, quebra essa monotonia e traz significado. Outro preço do conforto é a mediocridade coletiva. Como a maioria escolhe o caminho fácil, a mediocridade se torna padrão social. Ser mediano é aceito, até celebrado. As pessoas se acostumam a esperar pouco de si mesmas e dos outros, e quando alguém tenta se destacar, é criticado ou ridicularizado. Essa pressão social mantém muitos presos no conforto, com medo de se diferenciar. Mas a verdade é que toda grandeza exige o risco de ser diferente. E aqui surge um paradoxo. O conforto, que deveria proteger, na verdade expõe. Ao evitar desafios,
você se torna mais vulnerável às dificuldades inevitáveis da vida. Quando uma crise chega, quem está acostumado ao desconforto se adapta e sobrevive. Quem sempre fugiu entra em desespero. O desconforto voluntário fortalece. O conforto constante enfraquece. É preciso encarar o desconforto como um investimento. Cada esforço feito hoje é uma semente plantada para o futuro. Pode ser duro agora, mas os frutos virão. O conforto, ao contrário, é como gastar todas as sementes de uma vez para matar a fome do momento. Você se satisfaz hoje, mas condena o amanhã. A disciplina de plantar e esperar é o que garante abundância. A pressa de consumir gera escassez. No fim, a pergunta é: você está disposto a pagar o preço do desconforto agora para colher uma vida plena depois? Ou vai continuar trocando seu futuro por prazeres momentâneos? Essa escolha não acontece uma vez só. Acontece todos os dias em cada decisão aparentemente pequena. É na soma dessas escolhas que sua vida é definida. O conforto cobra caro, mas o desconforto paga dividendos. E a decisão está sempre em suas mãos. Sair do conforto não é apenas uma questão de querer mais. É, sobretudo, construir um sistema que impeça você de voltar ao caminho fácil quando a vontade oscilar. Força de vontade é um fósforo. Acende forte e apaga rápido. Sistema é uma lareira. Mantém o fogo aceso mesmo quando o vento sopra. Por isso, a verdadeira virada não está em sentir-se motivado, mas em arquitetar o desconforto de forma inteligente, até que ele se torne seu novo normal. A partir daqui, esqueça discursos vazios. Vamos falar de estrutura, de ambiente, de rituais, de compromissos e de métricas que enfraquecem o conforto e fortalecem sua capacidade de agir. O primeiro pilar é o ambiente. Você não vence hábitos ruins vivendo no terreno onde eles prosperam. Um sofá sempre preparado, um celular sempre à mão, uma cozinha sempre abastecida de tentações, tudo isso sabota sua melhor intenção. Repare como o conforto é um especialista em armar o cenário antes de você perceber. Mude o cenário, e você muda 50% da batalha. Deixe o celular fora do quarto à noite. Coloque livros abertos sobre a mesa, com marcador na página que você vai ler. Deixe a roupa de treino separada e visível. Tenha uma garrafa d'água cheia sobre a mesa, não um copo vazio esperando esforço. O que está à vista pesa mais que o que está apenas na sua cabeça. Construa um ambiente que aponte para a ação, não para a fuga. O segundo pilar é o ritual. Conforto adora improviso, porque improviso facilita desculpas. Disciplina ama rotina, porque rotina facilita consistência. Defina rituais de abertura e fechamento do seu dia, simples e inegociáveis. Ao acordar, água, respiração, silêncio de 3 minutos, uma página de leitura, 5 minutos de planejamento escrito. Ao encerrar, revisão do dia, agradecimentos, organização do próximo passo. São poucos minutos, mas criam bordas que contêm a sua atenção e lembram quem manda. Você, não seus impulsos. Rituais não são correntes, são trilhos. Trilhos não limitam, orientam. O terceiro pilar é a regra do iniciante eterno. O conforto se alimenta da ilusão do já sei, aquela voz arrogante que diz, isso é básico. A verdade é que o básico, bem feito todos os dias, constrói grandeza. Se o básico ainda não está instalado, não é básico para você. Recomece como iniciante, deliberadamente. 5 flexões viram 8. 10 minutos de leitura viram 20. Uma página escrita por dia vira 3. Não há humilhação em recomeçar. Há sabedoria. A zona de conforto odeia essa humildade porque ela destrói o orgulho preguiçoso e dá lugar ao progresso silencioso. O quarto pilar é a engenharia do passo mínimo. O conforto cria a armadilha do tudo ou nada. Se não for 1 hora de treino perfeito, não vale. Se não puder estudar 3 capítulos, melhor deixar para amanhã. Vá na direção oposta. Se 1 hora trava você, comece com 7 minutos. Se 3 capítulos te intimidam, leia 2 páginas. Se a planilha assusta,
Abra o arquivo e preencha a primeira linha. Parece ridículo? Justamente por isso funciona. O cérebro aceita começar. E começando, a inércia muda de lado. Passos mínimos, repetidos com respeito, fazem o elefante sair do lugar. A diferença entre quem avança e quem estaciona raramente está no tamanho do passo, está na frequência. O quinto pilar é o contrato público. Conforto vive da invisibilidade. Quando ninguém sabe do seu objetivo, você não sente o peso de falhar. Torne-o visível. Diga a alguém que respeita qual hábito você vai executar, quando e como. Publique um compromisso discreto. Leitura diária às 6 horas por 21 dias. Treino 5x na semana. Escrever 500 palavras por dia. Não é sobre likes, é sobre responsabilidade. O simples fato de haver testemunhas enfraquece a sedução do tanto faz. A mente pensa 2 vezes antes de romper um acordo que outra pessoa ouviu. O sexto pilar é a contabilidade do desconforto. O que não é medido vira ideia vaga. Conte. Registre. Marque em um calendário físico os dias em que você cumpriu o combinado. A cadeia de dias marcados vira um patrimônio psicológico difícil de quebrar. Tenha um quadro com 3 colunas. Desconfortos assumidos hoje. Fugas evitadas. Pequenas vitórias. Ver preto no branco desmascara o conforto que prospera nas sombras do "acho que fiz o suficiente". Sem contabilidade, o conforto transforma a opinião em verdade. Com contabilidade, a realidade fala mais alto. O sétimo pilar é a economia da energia. Você não precisa lutar contra o conforto o dia inteiro. Precisa vencê-lo nos horários decisivos. Identifique sua janela de energia alta, geralmente 60, 120 minutos após acordar, e proteja-a como ouro. Nessa janela, coloque a tarefa que molda seu futuro. Estudo profundo, escrita, projeto, treino. O resto do dia pode ter variações. Esse núcleo não. Quem gasta o pico de energia com notificações, recados e microtarefas baratas, paga um imposto de conforto que arruína o que realmente importa. O oitavo pilar é a monotarefa profunda. Conforto ama a multitarefa porque ela dá sensação de produtividade sem profundidade. Escolha uma coisa, uma janela, um objetivo claro. Avance 60 a 90 minutos sem interrupções. Tire o celular do ambiente, feche abas, silencie tudo. No começo, o corpo inquieto pedirá fuga. Respire e fique. Quase sempre, os primeiros 15 minutos são os mais desconfortáveis. Depois, a mente desce como um mergulhador e encontra silêncio útil. É nesse silêncio que o trabalho que muda a sua vida acontece. O nono pilar é o desconforto voluntário estratégico. Não espere o mundo te forçar. Provoque pequenas fricções controladas. Suba escadas quando puder. Tome banhos levemente frios ao final. Caminhe 10 minutos sem música para pensar. Faça refeições simples e deliberadas durante a semana. Não é sobre radicalismo. É sobre ensinar ao corpo e à mente que eles suportam. Conforto cria a narrativa "eu não consigo". O desconforto voluntário escreve outra: "eu consigo e escolho". O 10º pilar é a narrativa interna. O conforto fala em sussurros. Você está cansado. Depois você compensa. Não vai fazer diferença. Responda com frases código curtas, diretas, repetíveis. Eu começo pequeno agora. Só mais 5 minutos de foco. Eu cumpro o que prometo. Parece simples demais, mas linguagem molda a ação. Palavras são botões. A cada vez que você pressiona o botão certo, a máquina certa liga. O 11º pilar é o pós-queda consciente. Você vai falhar. Todos falham. O conforto usa a falha para vender desistência. Viu? Não adianta. Reaja com protocolo. 1. Admita sem drama. 2. Aprenda uma causa concreta. 3. Ajuste um detalhe. Ambiente, horário, passo mínimo. 4. Retome na próxima janela. O que derrota não é cair. É transformar queda em identidade. Quem volta rápido vence devagar.
E vencer devagar, todos os dias, vence rápido no longo prazo. O 12º pilar é o círculo social intencional. O conforto é contagioso, a coragem também. Aproximar-se de pessoas que já tratam o desconforto como caminho corta anos de tropeço. Não é bajulação, é ambiente humano. Gente que lê, que treina, que constrói, que cumpre o que diz, cria um padrão silencioso que você passa a considerar normal. Quando a excelência vira normal, o conforto perde glamour. E há ainda um componente espiritual nessa arquitetura: propósito. Conforto vence quando a sua vida está sem direção. Quando você sabe por que está fazendo, o preço do desconforto fica pagável. Propósito não é frase bonita na bio. É o nome próprio das suas responsabilidades profundas. Quem você quer se tornar e a quem você quer servir. Escreva isso. Leia isso quando a cama te chamar. Lembre-se, conforto oferece prazer sem sentido. Propósito oferece sentido com sacrifício. E sentido sustenta. Observe como tudo se conecta. Ambiente que facilita começar. Rituais que sustentam. Passos mínimos que disparam ação. Monotarefa que aprofunda. Contabilidade que prova. Círculo social que empurra. Propósito que ancora. Não existe milagre, existe sistema. O conforto é um castelo de areia que parece imponente enquanto você está distraído. Quando o sistema do desconforto deliberado entra, a maré sobe e o castelo desmancha. No fim, restam 2 perguntas práticas. Primeira, qual desconforto mínimo você vai assumir nas próximas 24 horas que, repetido, alterará sua trajetória em 12 meses? Segunda, o que você vai retirar do seu ambiente hoje que facilita a sua fuga? Respostas simples, ações pequenas, repetidas, sem glamour. É assim que se destrói o imposto oculto do conforto e se compra, parcela por parcela, a liberdade de uma vida que avança. O preço do conforto não se revela apenas no nível individual. Ele afeta também a maneira como você contribui para o mundo. Uma vida dedicada apenas ao fácil gera pouco impacto. Pense em quantas ideias brilhantes morreram engavetadas porque alguém preferiu o conforto da dúvida à dor da execução. Pense em quantas inovações nunca chegaram ao mercado porque os criadores se contentaram em imaginar, mas não em realizar. O conforto não mata apenas carreiras, ele mata legados. A história da humanidade é feita por aqueles que ousaram enfrentar o desconforto. Thomas Edison suportou milhares de tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada elétrica. Nelson Mandela suportou décadas de prisão em nome da liberdade do seu povo. Grandes atletas treinam até a exaustão. Artistas passam noites em claro. Empreendedores arriscam fortunas. Tudo porque entendem que o desconforto é o preço da grandeza. Se essas pessoas tivessem escolhido o conforto, o mundo seria mais pobre. O conforto também distorce sua percepção de tempo. Quando você se entrega a ele, as horas passam mais rápido do que imagina. Uma pausa de 5 minutos vira uma tarde inteira. Uma semana de descanso vira meses improdutivos. E quando percebe, um ano passou sem que nada tenha mudado. Já o desconforto dá outra dimensão ao tempo. Ele o alonga. 1 ano de esforço disciplinado vale por 10 de conforto. O tempo se multiplica para quem o preenche com coragem. Outro efeito do conforto é a mediocridade disfarçada de felicidade. Muitos dizem estar satisfeitos porque é mais fácil do que admitir que desistiram. Falam de aceitar a vida como ela é, quando, na verdade, estão apenas justificando sua acomodação. Não há nada errado em ser grato pelo que se tem, mas há algo profundamente errado em usar a gratidão como desculpa para não crescer. O conforto transforma conformismo em filosofia de vida, e isso destrói a alma. É importante entender também que o conforto é contagioso. Pessoas que vivem nele costumam querer companhia. Quando você decide se levantar, correr atrás, se esforçar, essas pessoas vão criticar. Não porque se importam com você, mas porque sua ação expõe a inércia delas. A disciplina incomoda quem vive no conforto. Por isso,
Você precisa ser seletivo com quem anda. A energia do grupo influencia mais do que você imagina. Cercar-se de pessoas que escolheram o desconforto é uma das maneiras mais eficazes de sair da estagnação. E aqui entra outro ponto essencial. O desconforto não é punição, é treino. Cada vez que você enfrenta algo difícil, prepara-se para algo ainda maior. O corpo que treina suporta pesos maiores. A mente que estuda compreende ideias mais complexas. O coração que enfrenta rejeições se torna mais resiliente. O desconforto é a academia da vida. Sem ele, você permanece frágil. Com ele, desenvolve músculos emocionais, mentais e espirituais que te sustentam em qualquer tempestade. O conforto também corrompe sua integridade. Toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, quebra um pedaço da confiança interna. Esse processo silencioso mina sua capacidade de acreditar em si. Já o desconforto fortalece essa confiança. Cumprir pequenas promessas a si mesmo, levantar na hora certa, concluir uma tarefa difícil, recusar uma tentação, reconstrói seu caráter. É como se cada ato de disciplina fosse um tijolo na construção da sua identidade. Outro preço oculto do conforto é a superficialidade. Quem vive sempre buscando o fácil raramente mergulha fundo em algo. Aprende só o básico, experimenta só o raso, vive de forma rasa. Mas a profundidade, seja em conhecimento, em relacionamentos ou em espiritualidade, só é alcançada pelo esforço deliberado. O desconforto de persistir em algo por anos é o que transforma a curiosidade em maestria. O conforto, por sua vez, produz especialistas em nada. E há também a questão do legado invisível. Cada escolha sua, cada exemplo, influencia pessoas ao redor. Filhos, amigos, colegas observam mais do que ouvem. Quando você escolhe o conforto, ensina a eles que essa é a norma. Quando escolhe o desconforto, planta sementes de coragem. Você não vive apenas sua vida, você molda as vidas que orbitam a sua. O conforto, portanto, não custa apenas a sua evolução, mas a evolução de quem te observa. No fim, o preço do conforto é este. Ele rouba não só o que você poderia conquistar, mas o que poderia se tornar. Rouba não só seu futuro, mas também o futuro daqueles que poderiam ser inspirados por você. E essa conta, cedo ou tarde, sempre chega. A decisão continua sendo sua. Você pode viver anestesiado contando histórias sobre o que poderia ter sido, ou pode escolher o desconforto que transforma. A diferença está no que você decide fazer hoje, agora. Porque o amanhã nunca vem para os que sempre escolhem o caminho fácil. Um dos aspectos mais perigosos do conforto é a forma como ele distorce a noção de liberdade. Muitas pessoas acreditam que ser livre é poder fazer o que quiserem, quando quiserem, sem esforço nem limites. Mas essa não é a verdadeira liberdade. É apenas libertinagem disfarçada. A liberdade real não está em satisfazer todos os impulsos, mas em ter disciplina suficiente para não ser escravo deles. O conforto, por outro lado, transforma você em refém das próprias vontades. Comer o que quiser, dormir quando quiser, procrastinar sempre que possível. Parece escolha, mas é prisão. O verdadeiro livre é aquele que consegue dizer não ao fácil para dizer sim ao que importa. E aqui está um paradoxo. Quanto mais você escolhe o conforto, menos livre se torna. O corpo sedentário perde a liberdade de se mover sem dores. A mente que nunca é desafiada perde a liberdade de criar e inovar. A vida sem propósito perde a liberdade de escolher caminhos diferentes. O conforto amarra você de forma invisível, transformando prazeres pequenos em correntes pesadas. Só quem se submete ao desconforto diário conquista a verdadeira autonomia. O conforto também mina a coragem. Coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar mesmo com medo. Mas quem vive no conforto nunca aprende isso, porque evita qualquer situação que traga risco ou insegurança. O resultado é uma vida cada vez mais limitada. Situações simples, falar em público, tentar algo novo, conhecer pessoas,
se tornam montanhas intransponíveis. E à medida que o tempo passa, o mundo da pessoa encolhe. Já quem enfrenta desconfortos pequenos e constantes expande seu território. Cada desafio superado aumenta o espaço da coragem, e a coragem amplia o espaço da vida. Outro efeito devastador do conforto é a mediocridade mascarada de sucesso. Muitas vezes você alcança um resultado mínimo, e o conforto convence que já é suficiente. Está bom assim. Pelo menos é melhor do que nada. Não preciso de mais. Essa voz mata a ambição. O problema é que não existe neutralidade. Ou você avança, ou retrocede. O conforto cria uma falsa linha de chegada que não existe. Ele te faz parar cedo demais, enquanto ainda havia muito a conquistar. O conforto também enfraquece o propósito. Um propósito forte exige energia, disciplina e consistência. Mas quando você está preso ao conforto, não consegue sustentar essa energia. No início até começa com empolgação, mas logo desiste porque propósito não sobrevive em solo raso. Ele exige raízes profundas, e raízes só crescem no desconforto. Quantas pessoas você já viu iniciar projetos com paixão e depois abandonar? Não foi falta de propósito, foi excesso de conforto. E aqui está outra verdade. O conforto é o maior inimigo do legado. Legado não se constrói em dias fáceis. Ele é fruto de escolhas difíceis, de disciplina, de noites sem sono, de decisões firmes. Quando você escolhe o conforto, abre mão de deixar algo maior do que você mesmo. E no fim, é isso que define a grandeza. Não o que você conquista para si, mas o que constrói para além de si. O conforto, no máximo, te dá momentos de prazer. O desconforto te dá uma história digna de ser lembrada. Outro aspecto é que o conforto rouba a intensidade da vida. Viver não é apenas existir. Viver é sentir, arriscar, experimentar. Mas quem se prende ao conforto evita tudo o que tira o equilíbrio. E ao evitar, perde a intensidade. A vida confortável é morna, sem grandes dores, mas também sem grandes alegrias. É como beber água morna todos os dias. Não faz mal, mas também não traz prazer. O desconforto, por outro lado, tempera a vida. Ele traz dores que fortalecem e alegrias que marcam. Quem se expõe ao risco conhece sabores que o conforto nunca oferecerá. E há um detalhe ainda mais cruel. O conforto não apenas paralisa, mas também retrocede. O mundo ao seu redor está em movimento. Pessoas estão aprendendo, treinando, evoluindo. Se você permanece parado, não está apenas estático, está ficando para trás. É como estar em uma escada rolante que desce. Se você não sobe os degraus, desce junto com ela. O conforto não é pausa, é regressão. O conforto também gera uma falsa sensação de plenitude. No curto prazo, você sente prazer, mas no longo prazo, sente vazio. É o vazio de quem nunca descobriu do que era capaz, de quem nunca testou seus limites, de quem nunca se entregou de verdade a um propósito. Esse vazio não pode ser preenchido com mais conforto, porque foi justamente o conforto que o criou. Ele só pode ser curado com desconforto produtivo, com disciplina, com escolhas firmes que trazem sentido. E, finalmente, o conforto cobra o maior preço de todos, o arrependimento. Um dia, você vai olhar para trás e perceber o que poderia ter sido. Vai lembrar das oportunidades que deixou passar, das pessoas que não valorizou, dos talentos que não desenvolveu. Vai perceber que não foi a falta de capacidade que te impediu, mas o excesso de acomodação. Esse arrependimento não pode ser apagado. Ele se torna um fantasma que acompanha até o fim. Por isso, a decisão não pode esperar. O conforto é um ladrão silencioso, e cada dia em que você cede a ele é um dia roubado da vida que poderia estar construindo. O preço é alto demais para continuar pagando. É hora de escolher o desconforto, não como punição, mas como investimento. Porque só quem ousa enfrentar a dor temporária conquista a liberdade duradoura. Existe uma verdade que poucos admitem.
O conforto é viciante como uma droga. Ele dá uma sensação imediata de alívio, um prazer rápido, mas sempre exige doses maiores para manter o mesmo efeito. Hoje você se contenta em adiar uma tarefa pequena. Amanhã já começa a adiar projetos maiores. Depois de um tempo, adia sonhos inteiros. Assim como qualquer vício, o conforto nunca se satisfaz. Quanto mais você se entrega a ele, mais dependente fica. E quando percebe, sua vida já foi consumida por esse hábito silencioso. Esse vício é tão poderoso porque a sociedade o reforça. O mercado vende soluções cada vez mais rápidas, práticas e confortáveis. Tudo é feito para você não sentir esforço. Aplicativos que entregam comida, serviços que resolvem problemas, entretenimento sem fim ao alcance de um clique. O mundo moderno é um grande shopping de conforto. E quem não tiver disciplina para resistir se perde em meio a tantas tentações. Mas o preço do conforto é devastador. Ele corrói sua capacidade de lutar, de persistir, de suportar frustrações. Pessoas que se acostumam demais ao fácil desmoronam diante da primeira dificuldade real. É por isso que vemos tanta gente desistindo rápido, mudando de planos o tempo todo, incapaz de se manter firme em algo. O conforto cria fragilidade emocional. E fragilidade não constrói nada duradouro. O desconforto, por outro lado, é a academia da alma. Cada desafio enfrentado fortalece seus músculos internos. Cada obstáculo superado aumenta sua confiança. Cada derrota encarada com resiliência prepara você para vitórias maiores. O desconforto não é inimigo, é professor. É ele que ensina paciência, disciplina e coragem. É ele que molda caráter e revela do que você realmente é capaz. Outro efeito silencioso do conforto é a mediocridade disfarçada. Você até cumpre suas obrigações, mas sempre no limite mínimo. Nunca se entrega de verdade. Nunca dá o extra. Nunca busca superar. Faz apenas o suficiente para se manter. O problema é que o suficiente não transforma. O suficiente não constrói legado. O suficiente não inspira. O conforto te mantém vivo, mas jamais te faz viver plenamente. E aqui entra um ponto crucial. O conforto rouba sua identidade. Quando você vive sempre fugindo do esforço, começa a se enxergar como alguém incapaz. Essa autoimagem se torna uma prisão. Você se convence de que não nasceu para grandes coisas, de que não tem talento, de que não adianta tentar. Mas a verdade não é essa. A verdade é que você se acostumou tanto ao conforto que esqueceu como é lutar. O problema não está em quem você é, mas no que você tem escolhido repetidamente. O conforto também mata relacionamentos. Amar de verdade exige esforço, dedicação, paciência. Exige sair de si para cuidar do outro. Mas quando se escolhe sempre o conforto, evita-se diálogo difícil, negligencia-se o cuidado, deixa-se de investir energia. O resultado é que os vínculos se tornam superficiais e frágeis. O conforto não destrói apenas indivíduos, destrói lares, famílias, amizades. Elimina silenciosamente as bases que sustentam a vida em comunidade. Outro aspecto é a forma como o conforto sabota seus sonhos. Todo sonho exige renúncia. Para alcançar algo grande, você precisa abrir mão de prazeres pequenos. Precisa trocar o prazer de agora pela recompensa futura. Mas o conforto te convence de que não vale a pena esperar, de que é melhor se satisfazer hoje. E assim, mata seus sonhos aos poucos. Eles não morrem de uma vez, morrem de inanição, porque você nunca lhes deu o alimento do esforço. Mas talvez o maior preço do conforto seja a perda de propósito. O ser humano não nasceu apenas para sobreviver. Nascemos para evoluir, para construir, para deixar uma marca. E propósito não floresce em solo macio. Ele floresce em terreno árido, regado com suor e lágrimas. Quem foge do desconforto jamais encontra propósito verdadeiro. Vive à deriva, sem direção, sem sentido profundo. O conforto pode dar prazer momentâneo, mas jamais dá significado. No fim, a pergunta é inevitável. Você quer apenas sentir prazer
Ou quer viver com propósito? Quer apenas conforto passageiro ou uma vida que faça sentido? Porque os dois não andam juntos. Propósito exige desconforto, e desconforto exige coragem. É por isso que tão poucos vivem com propósito de verdade, porque tão poucos têm coragem de sair da anestesia confortável. Chega um momento em que você precisa encarar a si mesmo e admitir: ou continua preso no vício do fácil, ou decide romper e construir algo maior. Ninguém pode tomar essa decisão por você. O preço do conforto já está sendo cobrado, todos os dias, em forma de tempo perdido, oportunidades desperdiçadas e força não utilizada. Mas ainda há tempo de virar o jogo. E a virada começa quando você escolhe, consciente e deliberadamente, o caminho do desconforto produtivo. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Compreender que o conforto, apesar de parecer um aliado, é o maior inimigo silencioso do seu crescimento. Ele rouba seus dias de forma discreta, mina sua força sem alarde, e quando você percebe, já carregou consigo anos preciosos que nunca voltarão. O conforto não destrói de repente, ele desgasta lentamente. É por isso que tantas pessoas acordam tarde demais com o coração cheio de arrependimento e a mente tomada pelo pensamento: eu poderia ter feito mais. O preço do conforto é alto porque ele não cobra apenas resultados. Ele cobra sonhos. Ele cobra relacionamentos. Ele cobra saúde. Ele cobra propósito. Cada vez que você escolhe o caminho fácil, está assinando um contrato invisível que paga em parcelas diárias com a moeda mais valiosa que existe: o tempo. E ao contrário do dinheiro, o tempo não tem devolução. Uma vez gasto, está perdido para sempre. Mas há uma boa notícia: você não precisa continuar pagando essa dívida. O ciclo pode ser rompido. O primeiro passo é a consciência, e você já deu esse passo ao reconhecer a armadilha. O segundo é a decisão: optar, mesmo diante da dificuldade, pelo desconforto produtivo. Não se trata de viver em sofrimento, mas de escolher a dor que constrói, não a dor que destrói. Porque a vida sempre vai cobrar um preço. Você pode pagar o preço da disciplina agora ou o preço do arrependimento depois. A disciplina, que muitos enxergam como prisão, é na verdade a chave da liberdade. Ela permite que você viva de acordo com seus valores e não de acordo com seus impulsos. Permite que você escolha o que realmente importa e não o que apenas parece agradável no momento. A disciplina é o antídoto contra a anestesia do conforto. É ela que transforma sonhos em metas e metas em conquistas. Sem disciplina, até o maior dos sonhos morre na gaveta. E lembre-se, sair do conforto não significa transformar tudo de uma vez. Significa dar passos firmes todos os dias. Pequenos atos consistentes mudam destinos inteiros. Ler 10 páginas por dia parece pouco, mas em um ano vira uma biblioteca. Correr 15 minutos diários parece irrelevante, mas em alguns meses vira resistência e saúde. Guardar uma pequena quantia constantemente pode se tornar liberdade financeira. A soma de pequenos desconfortos escolhidos gera grandes recompensas. O verdadeiro poder não está em grandes explosões de esforço, mas na constância silenciosa. Não é quem corre mais rápido que vence, mas quem não para de caminhar. O conforto quer te convencer de que descansar hoje não faz diferença. Mas faz. Cada escolha importa. Cada decisão é um tijolo. E no final, a casa que você vai morar é construída com esses tijolos de disciplina, ou com as ruínas das desculpas. Outro ponto essencial é o legado. O que você faz hoje não afeta apenas você. Afeta todos que estão ao seu redor e todos que virão depois. Seus filhos, seus amigos, sua comunidade. O exemplo que você dá é mais poderoso do que qualquer palavra. Se você escolhe o conforto, ensina conformismo. Se escolhe o desconforto, ensina coragem. O impacto da sua disciplina se estende muito além da sua própria vida. O conforto pode até parecer seguro, mas na prática é o caminho mais arriscado. Arriscado porque garante que você nunca sairá do lugar. Arriscado porque transforma cada dia em cópia do anterior.
Arriscado porque rouba sua chance de viver com intensidade e propósito. O desconforto, por outro lado, é arriscado apenas na superfície. Ele exige esforço, sim, mas cada esforço é um investimento. Ele pede sacrifício, mas cada sacrifício é uma semente. No fim, os frutos compensam infinitamente o preço pago. E agora a decisão está diante de você. Continuar vivendo anestesiado pelo falso aconchego da zona de conforto, ou escolher a vida plena que nasce do desconforto voluntário. Essa escolha não é teórica, é prática. Não acontece em discursos, mas em ações. Ela começa no próximo passo que você vai dar. No que você vai fazer ainda hoje, não amanhã. Porque amanhã é apenas uma desculpa sofisticada para quem nunca age. Então pergunte-se: o que você está disposto a fazer agora, neste exato momento, para quebrar as correntes invisíveis do conforto? Qual será o primeiro passo rumo ao desconforto que liberta? Não precisa ser grande, mas precisa ser firme. Precisa ser um compromisso consigo mesmo, uma declaração silenciosa de que você não vai mais aceitar viver pela metade. Lembre-se, o preço do conforto é alto demais. O preço do desconforto é exigente, mas paga dividendos para toda a vida. Cabe a você escolher qual conta prefere pagar. Mas faça essa escolha conscientemente, porque cada dia que passa já é uma parcela quitada. Se essa mensagem tocou você, não saia sem agir. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para essa verdade. Vamos juntos espalhar essa consciência, porque o mundo não precisa de mais pessoas acomodadas, mas de mais pessoas disciplinadas e corajosas. No fim, não se trata apenas de evitar o conforto. Trata-se de abraçar o desconforto como aliado, porque é nele que sua verdadeira força é revelada. É nele que sua vida ganha profundidade. É nele que você encontra propósito, liberdade e legado. O conforto destrói, o desconforto constrói. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será.